dava o coque, inclusive. Eu conseguia ver as pernas de quem me dava o coque. Não, vai tentando arredondar, porque tem Tá, muitos não tem muito mais coisa para falar. Como está sua mãe hoje? Minha mãe está com Alzheimer, está muito bem de saúde, de vez em quando fala umas coisas que você não entende de onde ela tira. Com quantos anos ela está? 83, a idade do meu pai. E está com Alzheimer há 7, 8 anos. Quantos dias vocês ficaram lá na Branca? Eu fui solta em 24 horas, mamãe ficou 11 dias. 11 dias? Foi. Aí alguém me chamou, me puxou e já me puseram na cela. Isso tudo estou descrevendo pelo seguinte, porque aí começa a estar na cara um pouco, o pessoal que faz investigação que deve entender melhor, como amainou a relação e como alguma coisa já deveria ter acontecido com o papai. Foi aí que dá para sentir, porque a coisa ficou, digamos, não light, mas o ataque, parou o ataque. Né? Fui colocada numa cela aberta, tiraram a venda, aí que eu me lembrei onde pegaram aquele trabalho. Nisso, durante a noite, foi colocada uma série de pessoas na frente dessa cela, geralmente gente amordaçada, gente encapuzada aí, preso. A gente não via, não dava para ver quem era, eu só ouvia a respiração, que era uma respiração muito difícil por causa do capuz. Né? Amanheceu o dia com a música do Roberto Carlos, assim, Jesus Cristo. E começaram os guardinhas, aí levaram, todo mundo que estava na frente da cela. Assim, durante a madrugada, eu sempre esqueço desse interrogatório, porque eu estava morrendo de sono. Durante a madrugada, eu fui interrogada uma terceira vez. Eu sempre esqueço de relatar. E eu não me lembro muito bem o que aconteceu, porque eu estava morrendo de sono. Eu tinha 15 anos de idade. Né? Eu não me lembro, mas foi assim, o tipo também, voltando à sensação de que a coisa estava tendo um desfecho, de que a coisa foi tentativa de acalmar. Eles estavam recuando naquele momento de maneira muito rápida, muito rápida. Quer dizer, todo o ataque que a gente tinha sofrido antes, ou que eu teria sofrido, estava recuando. Por isso, papai já devia estar em agonia nesse momento. Perguntei para os guardinhas, teu pai, os dois ficaram assustados, mas o teu pai acho que foi levado lá para cima, mas eu acho que ele está... Depois falou assim, ele estava muito mal, né? Ele estava muito mal, né? E saía isso, esses guardinhas. Né? Eu falei, eu quero saber onde está minha mãe. Minha mãe estava 2 celas depois de mim, parece que estendida no colchão, sem se mexer. Mamãe parece que ficou 2 dias sem se mexer, porque a filha dela, de 15 anos, estava presa. Só avisaram ela 2 dias depois que eu tinha sido solta. Quando eu saí da prisão, aí me tiraram da cela com a minha vendinha, né? A minha vendinha preciosa, nunca mais me encapuzaram, nunca depois me encapuzaram. Me levaram numa sala, mais uma espécie de uma sala de saída, e me deram a bolsa da mamãe com tudo dentro. Agora você sai. Eu falei, não saio. Morrendo de vontade de sair. Eu falei, não saio. Eu falei, por quê? Porque isso aqui é a bolsa da minha mãe. Se ela souber que eu estou saindo com a bolsa dela, com tudo dela, inclusive, mamãe fumava. A mamãe tinha 40 anos de idade, né? Está tudo dentro. Não vou sair, não vou sair, não sai, não vou sair, ou sai, ou não sai, sai, sair. Saí porque aquilo era um inferno, me botaram a vendinha de novo, eu me lembro de ter assinado qualquer coisa, me botaram no Fusca e me soltaram na Praça Sem Espenha. Da Praça Sem Espenha, na Tijuca, eu liguei para o Bocaiúva Cunha, que, por sinal, tem um papel muito interessante nessa história, foi a filha do Bocaiúva Cunha, Helena Bocaiúva, quem denunciou o papai, praticamente denunciou, entre aspas. Né? Por uma ingenuidade tremenda, ela enviou do Chile um manifesto do MR8 com o endereço do papai. Foi aí que pegaram. Eu nem sabia que a filha do Bocaiúva, que me pegou na Praça Sem Espenha, tem o primeiro jornalista que escreveu sobre Rubens Paiva, acabou de morreu recentemente, Quem Matou o Rubens Paiva, Jornal do Brasil, fugiu o nome dele. Ele tem uma pegada, uma certa hora em que ele muda, em que ele fala que eu entrei no carro do Bocaiúva e falaram que meu pai fugiu. Eu não falei isso.
Inclusive, eu gostaria sempre de dizer que eu nunca falei isso, porque nunca me falaram isso, nunca me falaram nada. Mas estava na cara de que alguma coisa já tinha acontecido, entendeu? Do tipo de relação. Fui para casa, aí sim, entrei em prantos, enlouquecida, fui para casa, fui deixada da minha casa, os meus avós maternos já estavam em casa, os meus irmãos já estavam em casa, a partir daí eu nunca mais abri a boca. Então, voltando à criança, eu nunca mais abri a boca. Eu só abri a boca durante 11 dias, enquanto minha mãe estava presa, em que eu botava o maiô, era férias, janeiro. Eu saía de casa, atravessava, dizia para o meu avô que eu estava indo para a praia, meu avô não podia saber disso, o pai da minha mãe que estava completamente histérico. Enfim, era um italiano, Faciola, Joseph Faciola, estava completamente histérico. Os meus avós são italianos, puros, né? Atravessava até o final do Leblon, onde era a casa do Bocaiúva Vacui, onde também era um centro de encontro de todos os amigos do meu pai. E todos eles me ajudaram, inclusive, a redigir uma carta que o Vladimir Saqueta, inclusive, coloca para a imprensa internacional. A ideia deles, desse grupo de amigos de papai, era tentar falar o mais rápido possível para poder soltar, não meu pai, como minha mãe, estavam os dois presos. A gente chegou... Eu fui com minha avó no segundo exército, o primeiro exército, no Rio, o primeiro exército, o segundo exército. Levar coisas, eles não aceitaram uma ou outra coisa. Recentemente, sai a lista de coisas que estariam com ele. Você percebe, aí que eu junto a história de que revistaram a casa inteira. Tinha livros, tinha 10 ou 15 livros que esse documento Molinas, do Rio Grande do Sul, você vê como revistaram a casa e levaram coisas. Quer dizer, então, por isso que meu trabalho foi junto. Alguém quer alguma pergunta? Acho que eu preciso encerrar, porque o Adriano está precisando... Vamos dar uma... Dodora, você quer falar, não quer? Primeiro exército no Rio de Janeiro, segundo exército em São Paulo. Tá, nós vamos dar uma rodada e vamos voltando. Hã? Não, vamos ver os outros depoimentos, aí a gente dá... Eu só queria falar uma coisa. Fala. Só uma última coisa, que é para tentar levantar o que vocês estão fazendo aqui, que eu acho que é uma atitude, em termos de Brasil, fantástica. Excelente, parabéns. A Camila sugeriu, e o Paulo, né, qualquer coisa de museu. Quando eles começaram a falar, nunca me pareceu a ideia de um museu tão importante. Museu do Holocausto. Eu, quando tive um estresse muito grande, muitos anos depois, e, quando eu tive esse estresse, eu apaguei, e o que me vinha eram lembranças de Holocausto que eu nunca vivi, que depois, inclusive, eu fui ver em filmes, quer dizer, é uma coisa de memória coletiva. Quer dizer, foi a única coisa que eu tive. Eu tive uma coisa. Uma época eu trabalhava muito, eu tinha o quê? 20... Foi depois do acidente do meu irmão, inclusive, que a coisa ficou meio pesada em casa, que eu tive um bruto de um estresse. Chegaram a me dar remédio, eu fiquei meio que delirando uns 2 dias e passou. Mas o que vinha nesses delírios é exatamente memórias de judeus e de Holocausto que eu não deveria ter, porque eu não sou judia, né? Então, eu lembrei disso com você falando, né? Quer dizer, que é o que eu vi no DOI-CODE, né? Eu vi um campo de concentração ali dentro. Então, eu sugiro que desta belíssima semana que vocês estão organizando, que saia a ideia, Adriano Diogo te dou essa ideia de mão beijada, da construção de um museu da ditadura, um museu da repressão, um museu que conte histórias das pessoas, principalmente isso que está sendo organizado até hoje. Que dia foi o acidente do seu irmão? Foi no dia 14 de dezembro, foi 10 anos depois da morte do meu pai, praticamente. Foi 14 de dezembro de 1979. 89? 79. 79. Você tinha quantos anos? 24. E ele tinha 19. Não, ele tinha 20. Legal. Obrigado.
Ernesto Carvalho. Bom, boa tarde. Queria agradecer o convite, parabenizar o Adriano, o deputado Adriano, e todos e todas que estão envolvidas nessa luta que, para mim, especialmente para minha família, a gente acha que a nossa geração tem, né, a obrigação de passar a história limpo, né? Como a geração de 68, como disse o pessoal aqui, teve a obrigação, né, de resistir à violência do Estado. Então, a nossa geração hoje tem, né, por uma obrigação política e moral de passar essa história limpa. Então, eu queria parabenizar aqui todo o pessoal que está envolvido na organização, especialmente o deputado Adriano. Bom, eu sou filho de um operário que se chama Devanir José de Carvalho, foi morto em abril de 71. A versão, né, oficial é que ele resistiu à prisão no dia 5 de abril e acabou sendo morto em conflito. Mas a gente tem, né, informações e depoimentos de outros presos que ele, na verdade, foi preso, né, capturado, e morreu sob tortura no dia 7 ou dia 8 de abril. Meu pai era mineiro, né, veio do estado de Minas no meio da década de 50 e foi morar no ABC junto com os meus tios e meus avós, né. Começou a trabalhar como metalúrgico, ele era ferramenteiro e se envolveu nas lutas sindicais lá no ABC, na formação do sindicato, e aí ingressou no Partidão, dali a Ala Vermelha, depois o Movimento Revolucionário Tiradentes, que é o MRT, que era uma organização que ele liderava, ao qual o Ivan não está aí, né? Ao qual o Ivan fazia parte, junto com o pai dele e outros companheiros. Esse seminário, né, que fala da infância, desculpa, roubada, né? Viu, só para você saber, a gente fez sessões especiais aqui, seu pai... Eu não pude vir, Adriano. Não, tudo bem, só para te localizar, tá, que hoje é a sua visão desse processo, mas tá, okay, a memória do seu pai já foi devidamente... Né? Tá, bom, e essa questão, quando eu cheguei aqui e vi, né, a infância roubada, e vi o depoimento ali da minha companheira, né, de geração, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, e quando a assessoria me pediu o meu nome para preencher essa plaquinha aqui, e eu passei o meu nome mesmo para ela, que é o meu nome de registro, não de batismo, porque, né, eu não fui batizado. E na hora de passar o meu nome, eu sempre tenho esse problema e eu penso, me traz esse pensamento de uma parte roubada da minha infância. Uma das coisas que eu tive que foram roubadas da minha infância foi meu nome. Como vocês estão vendo aqui, meu nome está aqui, que é o meu nome de registro, que é Ernesto Carvalho. Agora, o meu nome era para ser, como registro, Ernesto Guevara de Carvalho, que era uma homenagem que meu pai estava prestando ao comandante, que tinha sido morto um ano atrás. Eu nasci em janeiro de 68, e o tio tinha morrido em 67. E isso, inclusive, foi tema de discussão dentro da organização, se o meu nome poderia ter sido esse ou não, porque eles tinham medo, né, de que, né, os cartórios estavam sendo vigiados, e meu pai, nessa época, já vivia na clandestinidade. Então, essa confusão aqui que eu passo, porque eu acabei, quando eu entendi a história, já na Europa, eu comecei a usar o Guevara, né? Até meus tios e as pessoas mais próximas me chamavam de Guevara, de Che, de comandante. E aí eu comecei a usar, mas nunca me preocupei em ir no cartório e mudar o nome, nem nada. Mas muita gente me conhece, né, pelo Guevara. Hoje eu apresento um programa de TV e o meu programa, né, eu uso o nome no GC lá de Ernesto Guevara. Então, isso é uma confusão
E é exatamente, né, esse termo que está usado aí, né, eu tive o nome roubado, né, por conta dessa história. Quando meu pai foi morto, em abril, logo depois de 71, logo depois disso, a gente estava num aparelho, numa casa de outros companheiros. Quantos anos você tinha? 3 anos. Vocês moravam onde? Nós morávamos em São Paulo, a gente morava na Lapa. E aí, meu pai foi morto, foi capturado lá no Tremembé, zona norte de São Paulo, e a gente, depois de 10 dias, a gente estava num aparelho, e esse aparelho foi invadido pela polícia, houve um tiroteio, e morreram mais 2 ou 3 pessoas. E minha mãe foi presa nesse dia, junto, né, eu e meu irmão, eu com 3 e meu irmão com 7 anos, o Então, Carlinhos. Isso aí é importante, vamos detalhar um pouquinho isso. Bom, e aí a gente, né, fomos para Urbana. Onde ficava essa casa que você chama de aparelho? Eu não me lembro. Não, a região da cidade. Na Zona Norte também, de São Paulo. E quem estava nessa casa? Se não me engano, eu queria que o pessoal me ajudasse aqui, porque eu não quero cometer injustiça. Mas eu acho que o Dimas Casimiro estava nessa casa, não sei se o pessoal aqui... Não, tudo bem, o que e vale o é a irmão sua dele, memória, não é... Que foram as pessoas parecer assassinadas. técnico. Então, tinha 2 pessoas... Não, tinham várias pessoas, e minha 2 mãe, foram assassinadas. eu, e 2 pessoas foram assassinadas no tiroteio. E sua mãe, e você viu tudo isso? Vimos, eu e meu irmão. E fomos depois para o banco. Carlinhos, o Carlos. Carlos. Uhum. Bom, e aí chegando na UBAN, a gente teve uma... Eu vou contar esse detalhe, porque esse é um detalhe que marcou... Eu nem sei se eu me lembro dele, mas talvez eu me lembre do que me contaram. Né, que quando nós chegamos na UBAN, os policiais que receberam a gente lá... eles estavam usando os objetos pessoais do meu pai. Espera um pouquinho. Desculpa, quantos anos tinha seu irmão? O Carlinhos tinha 7. 7. E você? 3. 3. Isso. Aí vocês foram para o UBAN. Pra Sua UBAN. mãe, o seu irmão também foi? Isso. Os 3 foram para o UBAN. Isso, E aí esse é um detalhe, né, dolorido, né, mas importante falar, porque dá um pouco da dimensão, né, não só da violência física, mas, né, moral. E quando nós chegamos, né, como eu disse aqui, eu não me lembro disso, mas talvez eu me lembre da história, que alguns policiais estavam usando os objetos pessoais, uma jaqueta que meu pai tinha, né, relógio. Bom, enfim, nós fomos entregues aos meus avós, né, e minha mãe ficou 30 dias presa. Né. Quando ela saiu, né, foi montada uma operação para que a gente conseguisse sair do país, e aí a gente foi para o Chile. Vocês ficaram todos os 3, 30 dias presos? Não, só a minha mãe. Sua mãe e meu irmão vocês... fomos entregues aos meus avós. Foram entregues aos avós. E... Vocês foram, mas chegaram até o UBAN. Sim. Quantos dias ficaram lá, você lembra? Não me lembro. Não lembro. Não me lembro. E aí, na ida para o Chile, né, a chegada ao Chile foi uma... O Chile vivia um governo socialista do Allende, né? E a gente foi recebido com... Quando vocês chegaram lá no Chile? Em 71 mesmo. Dia 31 de... Não, em 71. 71. Em agosto de 71. Agosto. E nós fomos recebidos lá pelo governo, né, chileno, com honras de filho de guerrilheiro, né? E aí a gente teve 2 anos morando no Chile, de certa forma, um pouco mais tranquilo, porque a gente estava sob a segurança do governo, né, chileno. E 11 de setembro de 73, a história muda de novo, né, com o golpe militar chileno, e todos os refugiados passam a ser perseguidos, né, da noite para o dia. E aí a gente ficou vagando pela cidade, né, de Santiago, porque... A gente quem? Sua mãe, você e eu? Você e o Carlos e mais um companheiro que se chama Caio, né, que era um companheiro nosso que estava lá. E todas as embaixadas estavam sendo
vigiadas, ou melhor, cercadas pelo exército chileno, para que as pessoas, os refugiados, não conseguissem entrar. E aí a gente montou uma operação, montou uma operação. Eu digo a gente porque eu e meu irmão também tínhamos tarefa nessa ação, né, que era de entrar dentro da embaixada, porque era o único lugar que a gente poderia estar, né, e já tinham vários companheiros brasileiros lá, né. E aí a gente conseguiu entrar numa ação, né, violenta. O Caio acabou sendo ferido, né, mas a gente conseguiu, na marra, entrar dentro da embaixada, que era a embaixada argentina, né. E aí a gente nós ficamos lá uns 3 ou 4 meses, né, e desde do Chile a gente vivia em locais separados para os refugiados, né. Não sei se vocês viveram essa experiência, não, né? Vocês ficaram aqui. Mas, enfim, e aí na Argentina igual, né? Só que na Argentina a gente já tinha um clima aí, se chegaram na Argentina, não tinha tido golpe do Videla. Não, exato. Nós chegamos lá em 73, no final de 73, e para Buenos Aires, vocês foram? Para Buenos Aires, Você e a ONU, mãe... vários brasileiros foram para lá, inclusive meus tios, o Daniel e o Joel, que também eram militantes e que são desaparecidos, né? Que é agora onde eu vou chegar na história, que a gente, na Argentina, a gente aparentemente vivia uma certa tranquilidade, apesar de estar vivendo dentro de um local específico, separado pela ONU, né, para os refugiados. Tinha um clima de terror, porque a Operação Condor, né, ela já estava, né, a todo vapor, o governo brasileiro ele tinha uma estratégia de ir buscar, né, atrair os refugiados com emboscadas, e foi o que aconteceu com os meus tios, o Daniel e o Joel, né, na Argentina. Eles estavam atraídos por uma emboscada? Por uma emboscada. Na verdade, é como eles chamavam, os cachorros, né, que eram agentes que tinham... que eram, né, militantes que tinham passado por outro lado e tinham a tarefa de ir até onde estavam os refugiados nos países do Cone Sul e convencê-los a voltar, porque tinham, né, uma entrada, né, tinha uma ação. No caso do meu tio, dos meus tios, parece que tinha a promessa era que tinha um núcleo, um foco de guerrilha, né? E aí eles embarcaram nessa e constam, né, na lista dos desaparecidos, o Daniel e o Joel. Alguém perguntou aqui sobre a idade, acho que foi você, né? Meu pai morreu com 27, o Daniel morreu com 25 e o Joel com 24. Você na Argentina tinha quantos anos? Na Argentina eu já estava com 5 anos. E esse... Por favor. Parece que você tinha 15. Assim, a minha memória ela fica muito clara a partir da nossa chegada no Chile, né? Aqui no Brasil, quando eu tinha 3 anos, por exemplo, a figura do meu pai, eu não me lembro de nada. Eu não me lembro de um momento com ele, né? Até para constituir a imagem dele, né, eu levei muito tempo para isso, porque nem fotos a gente tinha, né? A gente tem uma foto dele que é dessa época, que ele está distante, que é a única e última foto que a gente tem com ele, que estou eu, meu irmão e ele. Inclusive, essa foto fez parte de uma exposição de um fotógrafo agora. Então, assim, né, montar a figura dele há 20 anos atrás, agora, né? Eu tenho um tio que acabou ficando, ele era refugiado como a gente, esteve preso, saiu na troca do embaixador suíço, e ele morou com a gente até Portugal. Então, quando nós chegamos, depois da Argentina, nós fomos para Portugal e voltamos na anistia. E o Jairo seguiu para o Chile. Então, eu também não tinha muita lembrança do Jairo, assim, fisicamente. Mas eu tive com ele, né, em 89, e engraçado que eu fiquei tentando criar uma imagem física, né?
baseado nos traços dele, né? Mão, rosto, pele, cabelo, né? Enfim, um minutinho. Bom, mas, enfim, eu acho que essa parte roubada da nossa vida, né, ela tem um significado muito grande, porque, desculpa, como que é o teu nome mesmo? O Paulo falou aqui. Eu tive uma confusão talvez até um pouco maior do que a de vocês, porque quando nós chegamos no Chile, tanto na Argentina e em Portugal, eu convivia com pessoas que tinham, né, mesmo afinidade ideológica que os meus pais, né, e eu cresci baseado em cima dessa crença, dessa firmeza ideológica, esse orgulho, né, que a gente tem sobre a história do meu pai, dessa geração. Mas, quando eu volto para o Brasil, em 79, né, a gente vivia ainda sobre a ditadura, e eu vim morar com a família, os meus avós maternos, e que não tinham nenhuma relação com isso. Então, né, para mim, foi um choque. Eu fui morar em Diadema, e com os meus avós, minha avó materna, né, os meus tios, eu tinha até, inclusive, tio do outro lado, que era milico, né, e a história do que eu cheguei e as pessoas me tratando como, né, filho de bandido, né. E, inclusive, na escola, logo que eu cheguei, eu fui para a escola, e aí eu comecei a ter problemas, porque a história que eles contavam não era a mesma história que eu conhecia e concordava, né, e os amigos, os familiares. Então, assim, quando os meus tios, o meu tio mais velho, que também, né, foi refugiado, ele voltou para o Brasil em 82, aí eu comecei, né, a de novo ter uma referência diferente da que eu estava tendo. Então, eu acho que a nomenclatura desse seminário ela é muito, né, pelo menos para mim, ela é muito pertinente, né? Eu acho que a Eliana falou aqui um pouco dessa estratégia que a gente tem, né, na adolescência, na infância, né, da gente ter essa defesa, de criar, né? Eu continuo tendo isso, né? Hoje eu tenho 45 anos, eu já vivi quase 20 anos a mais que meu pai viveu, né? Já sou avô e eu continuo tendo essa questão de nesse caso, nesse caso, ou talvez maximizar um pouco, carregar na tinta o outro lado, né? Por exemplo, eu faço questão, eu ia até fazer aqui um ato simbólico de escrever Guevara aqui embaixo, né, porque é mais um ato afirmativo. Eu já tive problemas, quando eu era mais novo, de dar entrevista para a imprensa burguesa, né, e os caras, né, me provocarem com essa questão do nome, que não seria oportunismo meu, né, como eu sou músico, e eu já ouvi provocações de várias formas, mas o que eu faço, apesar de também ser fã do comandante Guevara, é mais uma homenagem, né, à escolha que meu pai fez, né? E, então, essa coisa de carregar na tinta é isso. Eu vivo dizendo, nesses momentos, que eu tenho um orgulho enorme da história, né, do meu pai, dos meus tios, do Ivan, né, de toda essa geração. Nem sei se a gente teria essa capacidade, se a minha geração teria essa capacidade, né? Mas eu sou um defensor, né, inclusive dos atos mais extremos, né, que essa geração tomou, como a luta armada. Eu acho que essas situações elas são completamente, né, no meu ponto de vista, justificadas, né? A violência era do Estado e não dessa geração. Essa geração, inclusive, né, estava resistindo a uma violência do Estado, que foi o golpe, né? Então, eu acho que essa questão, né, que a gente carrega,
carregava na infância, no teu caso já na adolescência e hoje, né, e é de promover essas ações afirmativas, né, em defesa da memória dessas pessoas, né, e a gente acaba, no meu caso, continuo tendo problemas com isso, né, porque, como o Paulo falou, você entra dentro de um táxi no Rio ou em São Paulo, em qualquer lugar. Hoje a internet ela, né, é um campo democrático e para o bem e para o mal, né? Então a gente ouve barbaridades, né? Eu faço questão na minha página do Facebook de ter lá o meu nome, a minha história, a história do meu pai. A minha página do Twitter eu recebi uma provocação um dia e eu até mudei a apresentação, né? Coloquei lá acho que a pergunta é quem você é, né? Falei, eu sou Ernesto Guevara, sou filho de guerrilheiro, né? Eu sou isso. E então esse embate ele causa incômodo e acaba também roubando uma parte da sua vida, porque ele não é só ideológico, ele é talvez muito mais emocional do que ideológico. Talvez seja, né, exatamente isso que a Helena falou, que é uma defesa que a gente tem, né? Eu sou músico e eu tenho dificuldades de trabalhar, já tive dificuldades de trabalhar por conta do meu nome. Apesar de que o meu trabalho é muito mais voltado para essa história, né? Só a título de informação, eu tenho um espetáculo que se chama Canções da Resistência, que conta, né, essa história através da música e de depoimentos que a gente dá, a apresentação do filme 15 Filhos. E isso, né, naturalmente, acaba tendo, né, provocações, discussões. Eu fazia o projeto Recreio nas Férias na Prefeitura de São Paulo, na época da Marta Suplicy, né? Para um artista como eu, que não tem acesso à grande mídia, 10 shows no ano representa talvez 50% do trabalho do ano. E, quando a Marta perdeu as eleições, a gente já tinha o contrato para o projeto Recreio feito em janeiro, né? Porque a administração já tem que deixar pronto para janeiro. E eles simplesmente cortaram e o cara ainda me tirou um sarro, né? O cara falou, pô, com esse nome você quer fazer show aqui agora, você esquece, né? Então, assim, né? Não quero parecer uma vítima disso, eu estou também um pouco ligando, mas, né, a gente continua tendo, né, energias roubadas, né, por conta dessa história toda, né? Se vocês me permitirem, eu vou fazer um desabafo aqui. Esses dias tem um debate feito aí na internet, que o cantor Lobão, não sei se vocês acompanharam isso, né? O cantor Lobão, já é de praxe ele falar bobagens, né? Eu tenho uns amigos músicos que são mais próximos dele, conhecem mais ele, dizem que toda vez que ele vai lançar algum trabalho, ele usa como marketing, né, falar algumas besteiras. Ele já disse que a ditadura militar arrancou umas unhazinhas, né? E, se me desculpem o desabafo e a linguagem, mas ele disse, na última entrevista dele, que ele queria que as vítimas da ditadura se fodessem, né? Então, eu não sei se tem alguém da imprensa aqui, mas eu quero dizer o seguinte, Lobão, foda-se você, seu filho da puta. Mas eu entendo, eu entendo o Lobão, porque o Lobão ele é filho, não sei se vocês conhecem a história dele, o Lobão ele é descendente de holandês, né? Morou na Zona Sul do Rio, não tenho nada contra, né? Pelo contrário, gosto muito da Zona Sul do Rio de Janeiro. E ele vem de uma família complicada. O pai, ele deu uma surra no pai dele. A mãe morreu e deixou uma carta. A mãe se suicidou, deixou uma carta responsabilizando ele. Então, o cara tem, né, uma confusão mental enorme, apesar, eu falo isso com muita dor no coração, apesar dele ser um músico talentoso. Mas é um cara, né? E eu estou fazendo esse desabafo aqui porque isso está na pauta da internet, está na pauta do meio que eu, né, trabalho, né, de músicos, enfim.
E isso acabou levantando, por isso também, viu, o Adriano, por isso também a importância que eu acho desse trabalho aqui da Comissão da Verdade, porque o baterista não sei se vocês sabem disso, mas o baterista do Paralamas do Sucesso, o Baroni, se não me engano é o nome dele, ele fez também um comentário no Twitter dizendo que é uma coisa chula, né? O Nordeste com seca e a Dilma dando dinheiro para a Comissão da Verdade. E isso acabou gerando uma discussão na rede, e o Roger, que é o vocalista da banda Ultraje a Rigor, né, também entrou nessa discussão, dizendo que era realmente um roqueiro de direita. E aí o Zé de Abreu, que é um ator, né, que eu tenho, né, um carinho enorme pelo Zé, ele entrou na discussão e levou um pau danado, né? Então, essa questão da gente ter a infância roubada, a gente continua tendo, né, uma parte da nossa vida roubada, né, nessas agressões, né, que no campo ideológico você assimila bem, porque, né, a gente continua, né, as forças que deram o golpe militar em 64 continuam, né, com forças, né? E agora, do ponto de vista pessoal, é um desgaste enorme, né, você ouvir um cara, né, como o Lobão, que na minha geração, né, um cara que foi muito ouvido, contestador e etc. Né, e eu mesmo, né, cheguei a comprar discos do Lobão, e você ouviu o cara dizendo um absurdo desse. Então, do ponto de vista pessoal, é uma coisa muito trágica. Você vê o Baroni, que é o baterista do Paralamas do Sucesso, que também é uma outra banda que, né, a grande maioria das pessoas gostam, né? Os caras, inclusive, têm composições contestadoras, tiveram um papel, na minha opinião, nos anos 80, importante, né, do ponto de vista da música, do ponto de vista das mensagens. O próprio Ultraje a Rigor, apesar da simplicidade, né, melódica e harmônica, mas eram contestadores, e hoje o cara, né, aos 50 anos, né, sai, né, dizendo que é realmente um roqueiro de direita, que o Lobão tem razão, que o Baroni tem razão, né, enfim, né, então isso... Deixa eu te fazer uma pergunta para concluir, você poder concluir. Como a sua família é uma família militante, como está o seu tio, aquele que você encontrou depois de muitos anos, que não foi morto na emboscada, sua mãe, o seu irmão? Como está esse resto da diáspora aí? Então, eles eram em 5 irmãos, né? O Devanir, que era meu... não consegui conversar com ele, né, sobre o convite que vocês fizeram. Ele tem um pouco mais de dificuldade do que eu para falar sobre esse tema, né, mas eu não sei se é isso, eu não consegui conversar com ele ainda sobre isso, né, mas vou tentar falar com ele para ele vir. Mas a família está aí. Nós temos o meu avô paterno, que era o pai do meu pai, dos meus tios. Ele morreu há 4, 5 anos atrás, né. Eu falei isso quando nós recebemos agora o pedido de perdão do Estado. Isso era uma outra coisa que eu queria falar, viu, Paulo? A gente recebeu o pedido de perdão do Estado brasileiro. Não sei se vocês passaram por isso, mas o ministro, o Zé Eduardo, que é uma figura que eu tenho um profundo respeito, eu fiquei mais emocionado em receber, né, o pedido de perdão pelo Zé Eduardo do que qualquer coisa, porque é um cara que eu adoro e é um companheiro. Então, assim, quando eu cheguei em Brasília e eu entrei no Ministério da Justiça e veio o Zé Eduardo como ministro, eu falei, poxa, a gente mudou mesmo, né? O país está muito melhor. A gente tem, né, receber aqui o pedido de perdão do Estado já é uma coisa, né, emocionante, mas eu vou falar disso. E pelas mãos ainda, né, do Zé Eduardo, que é um cara que eu conheço, sei da sua seriedade, etc., eu fiquei muito emocionado. Agora, o pedido de perdão do Estado, né, foi uma coisa emocionante e tal, mas não é uma coisa que mexeu comigo, né?
lá em Diadema tem uma escola linda com o nome do meu pai, tem rua no Rio de Janeiro, tem aqui em São Paulo uma rua também. Essas homenagens são bonitas, são bem-vindas. Mas isso não completa, né? Como você falou, a grande mídia vai reproduzir isso um dia, vai falar. Eu acho muito pouco provável também, né? Acho que essa comissão, né, talvez a gente consiga criar, né, propostas, ideias, né? O Adriano agora como deputado, né, para que a gente consiga, né, ajudar um pouco em relação a isso. Eu gosto dessa ideia do museu também. Eu acho que essa provocação desses músicos que eu citei aqui, elas são bem-vindas também, porque eu acho que isso traz a discussão e as pessoas se colocam como devem se colocar, como você falou que você ouvia, né, quando saiu a lista, né, do DOPS, é isso, né, que você ouvia na rua. Eu também, né, chego a ouvir isso. Eu postei agora no meu Facebook que eu sou adepto a essas tecnologias, que eu estava aqui dando depoimento, e várias pessoas, né, foram solidárias, né, e eu acho isso importante. E eu acho que a gente tem que fazer isso de uma forma mais institucional. Então, né, tá o meu apoio aqui, a sua proposta, etc. Pode falar. Eu queria te falar, amanhã o Ustra havia sido convocado para depor na comissão. Havia confirmado, né? E havia confirmado, mas ele pediu um habeas corpus para ele vai, mas ele vai permanecer calado. Eu estou fazendo essa introdução para o seguinte: do seu jeito, você acha que deve haver punição para os torturadores? Seguramente, sim. Seguramente. Não é por revanchismo, não. Eu assim, uma vez eu dei uma entrevista falando sobre isso, e até o cara foi mal intencionado, o jornalista, que disse que não me interessava conhecer o algoz do meu pai, o cara que foi lá e assassinou. Até a gente sabe disso. Mas eu disse que o problema era o sistema, né? Eu não queria indicar a pessoa, mas isso não quer dizer, né, que eu não acredite, que eu não ache correto que essas pessoas tenham sua punição. Agora, não é uma coisa, e isso eu aprendi, né, com a história do meu pai, que isso não pode ser uma coisa pessoal, né? Nós estamos falando, né, de um projeto político, né, de uma luta de classes. Nós estamos falando de um projeto bem maior dessa questão pessoal, né? Na verdade, eu torço para que todos eles vão para o inferno, mas, né, a punição, evidentemente, que eu acho que tem que ser assim. Então pode ter revanche, mas não pode ter mata-mata. Não, eu ia falar exatamente o que você falou, de uma maneira um pouco mais objetiva. Eles precisam ser identificados. A partir do momento que as pessoas que foram torturadas e mortas estão sendo identificadas, as pessoas que mataram e torturaram precisam ser identificados. Não sei se vai... Não dá, porque todo mundo já morreu, já está velho, caquético, já consegue habeas corpus para calar a boca. Quer dizer, não é só ele, como Escadinha, sei lá quem mais. Quer dizer, todos eles... Ninguém vai dizer assim, a gente pode fazer porque o outro fez e não foi punido, né? Pelo menos fica claro para outros que quiserem fazer, né, a tortura ou qualquer outra violência, fique claro que isso leva à cadeia, isso não pode, né? Porque, até agora, como não foi passado a limpo... Camila, você sabe... A repressão acho que pode fazer isso. Eu não sei se foi você ou o Paulo que falou sobre isso, mas os modus operantes que a polícia usa hoje, evidente que com, né, os marginais, né, os fora da lei, a bandidagem hoje é a mesma, né? Acho que foi você que falou isso, né, Camila? Então, isso precisa... Eles acham que o método de investigação, né, a polícia hoje, no Estado Democrático, continua achando que o método de investigação, de interrogatório mais eficiente é a tortura.
né? E isso é uma herança, né, que a gente recebeu, né, que o regime militar deixou. Obrigado. Bom, agora na reta final, até se vocês puderem ficar mais um pouquinho, os filhos vão vir as mães, 2 mães. Lenira, vem para cá, por favor, Lenira Machado. Você pode ficar mais um pouquinho? Vocês podem ficar? A Lenira fica aí. Lenira, fica lá, por favor, ao lado. Você tem que ir embora? Só queria apresentar o caso, aí eu te dou... Só queria apresentar o caso na sua frente. Só queria, que é um momento muito especial, eu peço a atenção de vocês todos. Bom, está aqui a Darcy Andósia, mãe do Carlinhos. Mãe do Carlinhos. Esposa do Dermi, companheira do Dermi, mãe do Carlinhos. E está aqui a Lenira Machado, mãe do Aritanã. Como eu só queria pedir uma coisa, essa sala aqui é um horror, qualquer ruído interfere desde tudo, da cabine, da internet, qualquer... Então, agora vai haver um momento, até se você precisar ir, vá, porque nós vamos contar o outro lado do espelho, né? A Darcy vai falar do Carlinhos e a Lenira vai falar do Aritanã, dos filhos. Então, quem puder, pode passar. Você precisa sair? Adriano, infelizmente... Então, eu queria até pedir que quem precisar sair, saia agora, que aí a gente começa um novo tipo de abordagem. Ok. Pessoal, obrigado aí, desculpa o desabafo. Até a próxima. Obrigada também. Eu te pedi para ele agradecer por mim. Obrigada também. As coisas mudam, né? Tem horas que a gente está chorando, tem horas que a gente está rindo. Mas, enfim, são os adolescentes e as crianças. Obrigado, te adoro. Então, vocês sentem mais para cá, por favor. Vamos lá? Senta aqui ao meu lado. Vocês podem ficar mais um pouco? Vocês vão poder ficar? Então, vamos lá? Você pode falar direto? Pode. Darcy Andósia. Bom, eu vou contar. Por pouco tempo, né, alguns meses, eu sinto, ele poderia estar aqui falando como ele falou em Brasília, no momento em que nós fomos para o pedido de perdão. Eu sou mãe, convivia diretamente com ele no dia a dia, e eu mesmo me surpreendi com a consciência que meu filho tinha, com a visão de mundo que ele tinha, que isso foi fruto do quê? Foi fruto da minha busca de coerência. A ditadura me deu algo, sim. Me deu a força para enfrentar a vida que eu vivi nesses anos todos, para fazer todo o trabalho, para me manter dentro da minha coerência. E esse meu filho, eu vou contar um pouco da história que a gente viveu. Esse menino foi preso de manhã na minha casa. Eu tinha saído para ir à procura de D. Paulo Evaristo, que a gente tinha um relacionamento direto com ele, para avisar que o pai, com quase certeza, tinha sido preso na noite anterior ou no dia anterior. E já se tinha notícia de que ele teria morrido. Então, para tentar evitar a morte, porque a gente sabia que não se matava, né, imediatamente, ele tinha sumido no dia anterior, eu fui atrás de D. Paulo Evaristo e só consegui voltar, aliás, nem voltei,
porque quando fui ao escritório de Maria Nilde, ali eu fui presa. Eu fui encontrar meu filho por volta das 1h, 2h da manhã, no DOPS, com a moça, a babá, que cuidava dele. E, para minha surpresa, eu vi a boca do meu filho cortada. Havia um corte lateral da boca, e a menina me conta que, à medida que eles estavam em casa, foram falando para os meninos: está vendo? Cadê sua mãe? Sua mãe não está aqui, nem para te alimentar não está. E o menino começou a chorar muito, e eles bateram. Eles deram uma tapa muito forte no menino e cortou a boca dele. Ele acabou me salvando da tortura, porque eu fui levada diretamente para a sala de tortura, onde tinha a maquininha de choque elétrico, e estava comigo já conversando, né, interrogando o Fleury. E lá, para as tantas, chega um policial, sei lá quem que era, perguntando o que iria fazer com o menino que estava lá no DOPS, preso desde a parte da tarde. Diante disso, eu não sofri tortura física naquela madrugada, e me foi permitido levar o menino para a casa da minha mãe. Discutiu-se, a única possibilidade era levar o meu filho para a casa da minha mãe, dos meus pais, em São Bernardo. E nós fomos durante a madrugada, e eu fui alertada da seguinte forma: se eu abrisse a boca para gritar ou falar qualquer coisa, quando chegasse lá, ele voltaria comigo e não iriam mais levá-lo a lugar nenhum. Então, eu vi o menino descer e voltamos para o DOPS. Quando eu saio da prisão, esse menino teve uma infância muito difícil. Nós sofremos muita discriminação. É um fato assim que nós tivemos que ir para o Rio Grande do Norte, uma cidade pequena. E aí começou o drama do meu filho, porque tanto ele sofria direto na escola, sendo acusado de ser terrorista, mau elemento, e os meninos, inclusive, batiam nele. Ele, sabe, todo o tempo ele reclamava na escola de ser atingido por isso, né? E ele tinha vergonha disso, que nós éramos marginal, principalmente a mãe, porque a mãe era uma paulista, e todo paulista era, tem um termo que eles falavam, libertino. Isso foi durante muitos anos, e ele acabou se fechando, e foi aí que os médicos, com quem a gente tentou já desde criança fazer um tratamento, dizia que, a partir daí, o trauma foi muito grande, e ele, a partir daí, teria, então, teria esse problema de saúde. Eu só vou fazer um parênteses. Para poder ganhar dinheiro e nos manter, eu tive que ir trabalhar no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Currais Novos. Quando eu entrava na sala dos professores, todos os professores saíam e eu ficava sozinha. Isso não foi por um dia, por uma semana, foi durante muito tempo, até que eu desisti de ir para lá, para não ficar junto com as pessoas. E infelizmente, mesmo quando ele recebeu a indenização do Estado, em Brasília, e esse depoimento dele, eu acho que vale a pena alguém procurar conhecer, porque ele falou claramente de como ele se sentia, foi ele falando, né, que ele não se adaptava. Quando foi esse depoimento? Olha, eu não lembro exatamente, não. Mas foi quando foram os filhos dos presos políticos começaram a receber, num período, a indenização. Eu não consigo lembrar quando foi. Não, acho que foi... Não, foi antes, nós fomos antes. Porque em 2011 ele recebeu. De filhos. Então, foi uma... Isso. E foi impressionante nesse dia a fala dele. Foi. Você quis falar, ele tomou a iniciativa, disse: mãe, quem vai falar sou eu. E falou, foi impressionante, porque ele falou com uma clareza.
Rita, por favor, repete, por favor, que é importante. No momento em que ele pediu para falar, ele falou com uma clareza e ele sabia exatamente, ele contou a história da vida dele, que ele, de fato, ele tinha problemas, e que aquele momento ali era um momento em que ele tinha consciência de que ele tinha sido bem tratado. Eu lembro que ele, ao ser recebido pela Marisa, que recebeu lá embaixo, isso para ele foi muito importante, porque ele não sabia direito onde era a sala. E a Marisa levou até a sala. Ele se referiu a isso, mostrando que essa atenção toda, e mais o que estava acontecendo ali, e o que ele assistiu dos outros filhos também, perseguidos, era muito importante para ele, que daquele momento em diante seria um outro momento na vida dele. Eu acho que o depoimento está gravado, é importante mesmo que se tenha esse documento, que se coloque nos anais, enfim, desse seminário. Quando foi, Rita, foi na Comissão Nacional de Anistia? Foi na Comissão de Anistia, numa sessão de filhos de militantes políticos. Que ano você lembra que foi? Eu acho que é 2011. Eu acredito que 2011 foi quando ele recebeu. Demorou a receber, então, 2010. Em torno de 2009. Mas isso a gente tem Ou gravado 2010. lá na comissão, a gente pode pegar gravado na comissão. E uma outra coisa, ele falou que aquela verba, aquela reparação, ia servir para que ele, daqui para frente, pudesse pagar com mais tranquilidade o analista dele. Inclusive isso, que ele tinha dificuldade, mas que ele sabia que ia ser um momento diferente. Para todas as pessoas que participaram e ouviram o que ele falou, havia uma certeza de que ele tinha dado um outro passo, que a vida dele seria diferente dali para frente. Todas as pessoas sentiram isso, e algumas, inclusive, manifestaram isso, pela fortaleza que ele tinha e demonstrou ter. Quer dizer, quem falou foi a Rita Cifai. Continua, por favor. Não soltou para efeito de gravação. Pode continuar. Tá. A senhora. Darcy Andonzia. E eu acredito que a luta dele, ele lutou muito para poder conseguir se inserir nessa sociedade, sabe? E não conseguiu. Mas o interessante, o que eu quero ressaltar, que era uma pessoa consciente, lia muito, e eu descobri, depois da morte, que ele, na internet, ele era uma referência para muita gente, porque ele lia e ia buscar os dois lados da questão e passava para o pessoal. Então, isso me deixou assim, me deu forças até para continuar a vida. A senhora está morando aonde? Eu moro em São Paulo. E ele está morando com a senhora? Ele morava comigo. Aqui em São Paulo? Porque ele não conseguia trabalhar, ele não se adaptava. A senhora do Rio Grande do Norte veio para São Paulo? Não, eu sou de São Paulo. Sim, a senhora foi trabalhar lá. Não, eu tive aí, quando a senhora falou de Currais Novos, né? Porque o Dermi era de Currais Novos. E aí começou também muita dificuldade, porque Dermi se apresentou também um problema na mesma natureza que ele. E o menino, inclusive, enquanto eu estive em São Paulo, foi muito rejeitado pelo pai, porque o pai saiu da prisão completamente fora da realidade. E não conseguia dividir o espaço com o filho, porque ele também era um filho. E isso também marcou muito a vida dele. Mesmo sendo um garoto muito novo, ele tinha e depois a gente foi fazer. A gente foi até atrás disso no Rio Grande do Norte. Ele tinha uma idade cronológica muito além da idade mental, muito além da cronológica. Eu tenho documentos que comprovam isso. Então, ele sabia as coisas, o que estava acontecendo. E a gente precisava dopar o menino para que eu tivesse condições de estar dando a atenção, o cuidado necessário para o pai. E, diante disso, para que Dermi melhorasse mais rápido, a gente teve que ir para o Rio Grande do Norte, sabe? E que eu acredito que... Quando a senhora foi... Vamos fazer... Desculpe interromper. Por favor. A senhora,
Quando a senhora também foi presa, não foi? Fui presa também. Foi a senhora, o Dermi E o menino. e o menino. O Carlos. Isso foi quando? Em 1900... Olha, eu tenho um problema de data. Não, mas desde tudo essa bem, época. aqui Foi não é prova. 1974, se Hã? não me engano. 74. No começo foi em fevereiro de 74. Naquela queda da Maria Nilde, Isso, do Valdemar exatamente. Rossi. Eu trabalhava com a Maria Nilde. A senhora, Eu tinha que no trabalhar... colégio vocacional ou no SEDES? Bom, a senhora trabalhava A no Nilde Instituto... já havia sido perseguida e tinha aberto um escritório de educação Na Praça para da poder, inclusive, se manter financeiramente. Na Praça da Sé. Não, era antes disso, era Ah. no Campo Belo, perto Certo. do aeroporto. O Renove. Nós éramos um grupo. Isso, a senhora era do Renove. E eu fui da Renove. Isso. Eu trabalhei, eu tirava o sustento para manter a minha família. Por quê? Porque, na época, a participação do Dermi e a experiência muito maior era do Dermi. Então, eu liberava, a gente decidiu, né, em reunião, que ele continuaria, eu trabalharia, inclusive por ter mais facilidade de conseguir um trabalho, que ele não tinha, porque ele também tinha vindo fugido do Rio Grande do Norte. Né? Ele tinha sido perseguido lá e teve que vir aqui para São Paulo. Então, eu trabalhava, graças a Deus, conseguiu trabalhar com a Marinilde, né, num trabalho que era, né, ligado ao nosso trabalho, e para liberar a Dermi. E, com a prisão, né, isso foi desmantelado, então, tive que ir para o Rio Grande do Norte, para que, com isso, a saúde de Dermi se recuperasse mais rapidamente. Aí vocês ficaram até quando lá no Rio Grande do Norte? Até 1979, por aí. A senhora foi presa onde? No DOPS ou no Alban? Não, eu fiquei no DOPS. Eu fiquei no DOPS. A senhora foi presa no DOPS? Foi. O menino ficou com a senhora lá? Não, ele ficou até de madrugada. No dia da prisão? Da prisão, porque eles tiveram na minha casa logo cedo para me buscar, encontraram, ficaram com o menino. Como eu não chegava, eles, então, levaram o meu filho e a babá para o DOPS. E eu lá encontrei os dois lá, no DOPS, por volta das 2h. Antes disso, nós andamos... Da tarde ou da madrugada? Nós andamos por São Paulo e a equipe estava prendendo outras pessoas. Inclusive, uma terapeuta, eu não lembro agora se é psicóloga, foi presa, que trabalhava com a Nilde também, que era do grupo, foi presa naquela noite. Então, a gente andou São Paulo inteirinho, e eles falando, sabe, botando medo que iam, sabe, que estavam ali. Às vezes eu ficava sozinha no carro muito tempo, porque eles revistavam a casa, prendiam e o outro carro saía, né, com as pessoas presas. A professora Maria Nilde já estava presa. Lá no DOPS? Já estava presa no DOPS. O Valdemar Rossi também? Valdemar Rossi e outros grupos... E a senhora e o Dermi foram presos juntos? Não. Dermi foi preso no dia anterior. Ele já estava lá no DOPS? Já estava apanhando. Aí a senhora foi conduzida no outro dia? No outro dia. Aí foi com o menino? O menino... A senhora morava onde? Eu morava no Brooklyn, nessa época. Pois não, Alípia. Pois não. É que aqui, por causa que nós tivemos que anular os microfones de mesa, mas é importante que você fale no microfone. Boa tarde, Darcy. Eu lhe conheço bastante, você talvez não me conheça. Eu escrevi, inclusive, sobre o caso do Cacá. Mas eu acharia importante aqui para o público e para efeito de gravação que fosse dito a idade que o Cacá estava quando foi preso e o que acontece no fim, que ele não está aqui para falar. Por favor. Desculpe. Eu agradeço. Cacá tinha 1 ano e 7 ou 8 meses, porque ele ia fazer 2 anos em maio, e nós fomos presos em fevereiro. A outra pergunta, qual é? Com quantos anos ele foi embora? Ele foi embora justamente com 40 anos, ia fazer 41. Mas ele foi embora por como? Pois bem, meu filho, no momento em que realmente, tanto os profissionais que cuidavam dele, quanto eu estava assim, ele estava trabalhando, ele se decidiu falecer no momento em que foi surpresa para
para os amigos, para mim, para os profissionais que cuidavam dele, sabe? E antes... mas eu preciso contar isso. Um dia, na terça-feira, ele morreu na sexta-feira de madrugada. Na terça-feira, eu estava na casa de uma amiga, porque eu quase não saía para fazer companhia a ele. Como ele não ia trabalhar nesse dia, eu saí, ele também saiu, e aí a minha amiga ligou para brincar com ele, disse: olha, Cacá, eu não vou liberar sua mãe hoje. Você permite que ela fique aqui, porque senão ela não quer ficar. Ele disse: não, mãe, não, Ivete. Eu quero que minha mãe venha para casa, porque eu gosto muito de ficar com a minha mãe. E aí, 3 dias ou 4 depois, não deu para perceber absolutamente nada, que ele estava ou deprimido, sabe, triste. E ele, então, de madrugada, se suicidou. Ele, inclusive, mandou um e-mail para os amigos, se despedindo, deixou um bilhete muito bonito para mim, que ainda eu não posso, né? Eu ainda não, a polícia levou, não preciso, só daqui uns, não sei quanto tempo, que eu vou poder retirar esse bilhete, onde ele pede que eu não esqueça nem descuide dos outros meus irmãos. Quer dizer, nem nesse momento ele esqueceu das pessoas com quem ele convivia. E ele deixou tudo organizado, sabe? Então, vocês estão percebendo que emocionalmente eu ainda não, né, estou bastante abalada. E porque eu fico pensando, a luta dele foi tão grande, tão grande. Quando a gente acredita, ele estava trabalhando. E foi isso mesmo, ao trabalhar, que ele percebeu que ele não se adaptava ao mundo, porque se ele falava comigo isso, ele tinha aceitado trabalhar, e todas as pessoas que trabalhavam com ele tinham aceitado trabalhar, porque que ele estava tendo tanto problema, porque ele fazia certo, e ia ainda pedir para as pessoas que também cumprissem o seu papel. Então, eu estava vendo muito problema no trabalho, justamente porque as pessoas que trabalhavam com ele não tinham consciência de que eram profissionais e que tinham aceitado ganhar o que ganhavam, então tinha que fazer bem feito o trabalho deles, sabe? Então, isso pesou muito, 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 muito. Eu acredito, né, pelas conversas que nós estávamos tendo, que a gente conversava bastante, que isso foi um motivo também, sabe? Onde vou trabalhar, que eu tenha que conviver. Outro dado assim... Deixa então, tentar ajudar a senhora, em função da pergunta que o Alípio fez. O menino tinha quanto tempo quando a senhora foi presa? Ele foi preso também? Ele tinha 1 ano e 8 meses. 7, 1 ano e 8 meses. E a senhora foi lá para o DOPS? Fui para o DOPS. Foi para o DOPS. Ele foi junto com a senhora? Não. Ele, a babá e os policiais. Os policiais levaram ele da minha casa para o DOPS. Encontraram a senhora? E eu que encontrei ele de madrugada. Eles ficaram no DOPS, sem se alimentar, sem água, sem nada. Um bom tempo. Então, assim, ele estava... Quando ele foi levado para o DOPS, ele foi levado lá para a sala dos delegados ou ficou lá embaixo? Ele foi para um local próximo à sala onde se fazia tortura. Era no alto. E a senhora estava onde? Nesse interior. Quando a senhora encontra com ele, conta com calma. Essa passagem que é de máxima importância. Então, recorda com calma, Eu me lembro que eu cheguei, por onde a gente entrou... Chegou que horas? Isso não dá para saber, porque eu não estava com relógio, tá. E a gente já tinha andado pela cidade, assim, eu não tenho como... A senhora foi presa que horas? Por volta de 6h30 da tarde. Morava onde? Eu fui presa no escritório da Maria Nil, de Marcelane. Lá no Campo Belo? No Campo Belo. Muito bem.
Por volta de 6 horas da tarde. 6 horas, entre A 6 e senhora 6 e estava meia. sozinha no escritório? Eu estava, quando eu abri a porta, eles já estavam todos lá dentro, tinham muitos policiais lá dentro, Tá. Aí eles ficam rodando, pegando outras pessoas no caminho. no caminho. E a senhora chega que horas no DOPS? Em torno de umas 2, 3 horas, 2 horas da manhã, mais ou menos. E o nenê já estava lá, Já estava lá, com a babá. com a babá. Aí a senhora vai e encontra o nenê. Sim, aí Numa das salas próximas, das salas de tortura. Exatamente. Porque eu sentei, ainda tive condições de conversar com a babá para que ela me explicasse por que o menino estava machucado. Como era o nome da babá? Joana. E o menino estava machucado? Estava com a boca cortada aqui, de um tapa, e ela me disse que ele tinha levado um tapa porque chorava demais. Levou um tapa de quem? Do policial que estava com ele. Não era militar, era policial, né? Da pessoa que foi buscar ele em casa. No caminho ele apanhou? Não, em casa ainda. Ainda em casa? Em casa, porque o menino chorava. Apanhou em casa. Em casa, na minha casa. Aí onde foi eu morava. conduzido por uma viatura para o prédio do DOPS. Foi isso que ela contou para mim. E o que aconteceu, o tempo que ele chegou lá, até a hora de encontrar com a senhora? A senhora soube? Ela ficou ali com o menino, ele dormiu, ela me falou, olha, ele chorou tanto, não se alimentou, ele acabou dormindo. Acabou dormindo. Aí a senhora chega de madrugada e encontra ele. Exatamente lá. E aí o que aconteceu? Ela deu tempo dela contar essa história para mim, e eu fui retirada e levada para uma sala que era próximo, onde estava o delegado Fleury e onde tinha a máquina de dar choque elétrico. Que máquina era? Era uma redonda assim e tinha uns fios. E como a gente já tinha muita gente sido Era de presa, manivela? Era de manivela. De manivela? De manivela. Uma caixinha? É, Bom, era uma máquina que tinha uma manivela de dar choque. Uma manivela E o neném ficou com a senhora ou estava na outra Não, sala? o neném ficou, meu filho, Carlos Alexandre, ficou com a babá na sala, na outra sala por onde eu tinha passado. Aí a senhora foi torturada? Não fui torturada justamente porque chegaram para falar com o Fleury o que ia fazer com o menino. E o que ele respondeu? Não sei, porque aí eles se afastaram, ficaram conversando, e aí o Fleury volta, e é ele que me diz, você vai levar o seu filho em casa. Só que, sem falar uma palavra. E aí a gente saiu para levar o menino para a casa da minha mãe. Na madrugada? Na madrugada. Tá. E a única coisa que eu falei, eu pedi para o motorista lá que aguardasse, se era possível ele esperar até, pelo menos, o pessoal da minha casa acordar. E ele esperou. Quando a menina abriu o portão para entrar... Não entendi. Mais devagar, mais devagar. Tá bom. Eu estava dentro Sabe, pode parecer irritante o jeito, mas eu tenho que recompor. Então, por favor, fala bem de frente para o microfone, senão a gente perde a gravação, por favor. Tá, pois não. Quando nós chegamos em frente à casa da minha mãe, em São Bernardo do Campo... Espera um pouquinho, deixa eu... Alípio, Ivan, eu estou fazendo alguma coisa errada, assim, do ponto de vista de tentar, porque senão eu também me desconcentro aqui e perco o rumo. Vamos tentar. Se vocês puderem... Não, eu estou tentando deixar ela falar, porque como ela fala muito assim... Eu vou tentar falar devagar, vou me controlar mais, porque eu acho muito importante que isso fique para a história, né? Eu vou fazer um esforço. Quando nós chegamos em São Bernardo, eles desceram. Desceu a Joana, que era a babá do Carlos, com ele no colo, dormindo. Eu, então, pedi para o motorista, me dirigir ao que estava dirigindo o carro, a viatura, se era possível esperar até que alguém acordasse na minha família, né? Então eu vi quando abriu a janela, era a minha mãe, e aí a Joana, a babá, entrou. Quando ele entrou, aí o carro deu uma arrancada imensa e nós voltamos para o DOPS. E agora eu não consigo me lembrar.
Não, hã? Eu consegui me lembrar, eu sei que nós fomos para o DOPS, eu vou contar da onde eu estou me lembrando agora, porque né? Eu fui para uma cela onde estava uma companheira de trabalho nossa, chamada Cida, uma outra companheira, eu não lembro, Maria Alice, que não era o nome dela, que era de Belo Horizonte, que já tinha sido presa há algum tempo. E aí eu fiquei, durante 40 dias... eu gosto de ser contadora de história, então acho que eu vou contar do meu jeito, sabe? Sempre me preocupar. E aí teve uma coisa muito bonita nesses... Primeiras tristes, né? Eu estava lá e eu não tinha roupa, minha roupa rasgou, né? E eu não lembro porquê, eu só sei que eu pedi uma agulha para eles, para poder consertar a roupa. Nesse dia, houve uma... Não sei se eu vou lembrar o nome. Uma batida lá dentro, eles foram revistar a cela. E aí tinha uma agulha de costura. Eu estava, inclusive, costurando a blusa já. Por causa disso, eu passei, não lembro quantos dias, dentro do que eu chamava solitário, e eu tive oportunidade de conhecer que era uma cela pequena, acho que era bem estreita e um pouquinho comprido. Tinha um banco de cimento e um vaso sanitário. Nesse vaso sanitário, a gente precisava ficar escutando o barulho da água, porque era ali que a gente pegava água. Tinha um copo, e a gente pegava água dentro do vaso sanitário, porque eles só davam a descarga assim, uma vez por dia, se não me engano, e a gente tinha que pegar água ali. E eu fiquei ali, eu não sei se foi 2 ou 3 dias, sabe? Inclusive, em cima tinha grades. Era de grade. E ali ficava passando o tempo todo gente andando, dia e noite. Esse foi um fato, né, que dava muito medo. Eu senti tanto medo na hora que eu abri a porta da Marinilde e vi que eu ia ser presa, porque a gente conhecia bem o que acontecia com a gente, que minhas pernas tremiam, eu não conseguia parar. Quando sentia medo ali, que eu disse, o que vai ser agora? Né? Daqui a pouco, será que vem me buscar? E eu fiquei alguns dias e acabaram me levando para a cela novamente. Mais uma vez eu senti mal porque eu não conseguia comer a comida, porque a comida veio estragada completamente e nós não conseguíamos comer. Eu não conseguia comer, ninguém comeu porque estava realmente estragada. E, com isso, eu passei mal um dia e deixaram eu sair da cela, porque lá tinha um rapaz albanês, que a gente chamava Turquinho, que estava preso por causa de droga. E ele não podia ser enviado para a Albânia porque não era mais um país. E esse rapaz ajudou muito a gente lá. Ele, por exemplo, dava água, sabe? Ele procurava dar as notícias ali de como se comportar, sabe? E acabou ajudando a gente, as mulheres, na cela. E no dia que eu senti mal, por exemplo, graças a esse rapaz que trabalhava lá, porque não podia ser mandado embora, o Turquinho, acabava fazendo todo o trabalho de faxina, o que precisava. Um dia eles me tiraram da cela, e aí eu tive notícias do Dermi, tive notícias, ele me deu de quem estava lá, outros presos. E foi exatamente no dia que pegou fogo um dos prédios de São Paulo. Eu não sei se o Joelma... Não sei se o Joelma... Houve 2 incêndios grandes em São Paulo. Então, foi um dos prédios. Eu sabia qual é, mas agora não consigo me lembrar. Outra coisa interessante foi que é o que eu queria contar, que é até da sensibilidade. D. Paulo Evaristo... interferiu, ajudou muito a gente e a minha família. Ele pediu ao padre de São Bernardo, de uma paróquia, que fosse dar assistência à minha família. E aí, combinado com D. Paulo Evaristo e com esse padre, e o advogado também, eles propuseram que minha mãe fosse levar no DOPS alguma coisa, roupa para a gente, para saber, porque até aquele momento não sabiam onde a gente estava. Nem eu, nem o Dermi, nem eles não tinham ideia. Então, a ideia foi essa. Você leva roupa, leva alimentos,
Chega no DOPS, prepararam, né, para como agir, e foi assim que minha mãe descobriu onde a gente estava, né? Pois não. Eu queria que você falasse no seu relato também, nesse tempo, como é que estava o seu filho, né? Porque a gente está... Só para... Sabe, você quer que eu... Que a gente está falando mais sobre... Ah, tudo bem, tudo bem. Então, tá bom. Meu filho ficou com a minha mãe, né? E eu posso dizer isso. Eu posso contar, então, coisas da vida da gente, né? Ou seja, depois que... Porque o que aconteceu? Enquanto eu estava presa, ele ficou com meus pais. O menino ficou com meus pais. Agora, se vocês quiserem fazer pergunta, talvez facilite, entendeu? Eu sou uma contadora de história e, portanto, me perco com muita facilidade. Então, por favor, faça as perguntas. Aí eu acredito que a gente começa a ligar. Tá. Obrigada, agradeço a vocês e espero ter colaborado com a Comissão da Verdade. Vamos lá. Elira Machado. Daqui a 2 dias farão 4 meses que eu perdi a Aritanã. Aritanã Guarani Machado Dantas, que era como ele se colocava na internet, como uma manifestação de solidariedade às lutas dos indígenas no Brasil. Meu filho foi vítima de uma doença que, durante 6 anos, ele lutou contra ela. Chegou um momento em que era impossível continuar sofrendo do jeito que ele estava sofrendo. E ele morreu calmamente, cercado pela gente, no meio da noite. No momento em que ele estava tentando retomar a sua vida profissional, que tinha sido muito bonita. Ele era finalizador de cinema, de filmes, foi responsável pela finalização do documentário sobre a Revolução de 32, foi responsável pelo documentário do Prestes, foi responsável pela editoração toda do filme da morte do Ulisses, além de participar de outras produções e de muitas campanhas publicitárias. Tinha uma imensa capacidade de trabalho. Nossa primeira prisão foi 13 de maio de 1971, em casa. Vale lembrar que meu sogro era um general. E vale lembrar também que eu era de uma família de comunistas. Sou de uma família de comunistas. E que os policiais do DOPS me conheciam muito bem. Se o Ernesto estivesse aqui, eu ia dizer a ele que também a ditadura de Getúlio não me deixou chamar Lenina. Fez com que meu pai mudasse na hora para Lenira, dentro do cartório. Quem sabe a minha vida de filha de militantes na ditadura de Getúlio me ajudou a preparar meu filho para a militância da gente na ditadura militar pós-64. Uma coisa que nós sempre discutimos muito e que o Aritanã tinha muita clareza da minha opção de ter um filho e ir para a clandestinidade. Eu sempre disse, e ele sempre aceitou, que, para mim, enquanto militante de esquerda, seria impossível pensar em tentar mobilizar a classe operária, em tentar mobilizar camponeses que tinham filhos, se um militante de esquerda, com obrigações frente ao país, não fosse capaz também de criar um filho na clandestinidade. Essa foi uma opção muito clara que a gente fez. E ele tinha isso muito claro. Nunca houve sentimento de culpa entre nós em função da opção que os pais fizeram
naquele momento drástico para esse país. Aprendeu muito cedo que ele não podia falar o nome Lenira nem Altino, e que os nossos nomes mudavam de acordo com o local em que nós estávamos. Passou a nos chamar de querida e meu bem. Quando você perguntava, como é que chama teu pai? Meu bem. Como é que chama tua mãe? Querida. Ele soube conviver com isso. Soube conviver também com a vida no presídio feminino, com Camila, com Paulo, com o Daniel, filho de Telinha, com o meu sobrinho Ernesto, nas visitas que faziam para a gente dentro do presídio. Ele me contava dos passeios que fazia com a tia Elza, nos finais de semana, enquanto ele estava na casa dos avós paternos. Ele dizia que não tinha só duas avós, que ele também tinha uma avó, Elza, chamada avó Ana. E ele reconhecia essa avó Ana e a vida inteira. Enquanto a tua mãe foi viva, a gente sempre teve muito convívio, e para o Aritanã era a avó Ana. Eu acho que meu filho viveu bem essa primeira fase da nossa prisão até a minha soltura em 72. Eu tenho aqui, depois, se vocês quiserem xerocar, uma carta da Lúcia Coelho, que, quando ela saiu do presídio, como eu estava muito preocupada com a situação do Aritanã, eu pedi a ela que, como psicóloga, encaminhasse ele para uma análise psicológica para eu saber como é que estava meu filho. E aqui é uma carta que ela leva ao DEIC, à época em que ela faz o relato do estudo que as psicólogas fizeram sobre o Aritanã. Ele era criança que sabia distinguir, porque o avô dele, em função de denunciar as nossas prisões e torturas para a televisão alemã, ficou preso no QG do 2º Exército. Então, na primeira visita que ele fez a gente no nosso presídio, no Tiradentes, ele olhou e disse: prefiro a prisão do meu avô. Tem morango, tem geladeira e tem sorvete. Não? Então, ele conseguia ver a diferença, inclusive, de uma prisão para outra. Penso que o drama do Aritanã e o meu drama, e de todos que estiveram com a gente, começou em abril de 1974, com a minha segunda prisão. Porque foi a primeira vez que foi instaurado neste país um processo de destituição de pátrio poder por questão ideológica. Eu acho que as pessoas, ainda hoje, não têm muito clareza do que significou aquela nossa luta. Que aquela nossa luta significou que aquele processo dolorido e sofrido se restringiu ao Aritanã. Graças ao escritório do Iberê Bandeira de Mello, nós podemos, depois de 2 anos, receber de novo meu filho dentro de casa. Mas foram 2 anos de luta, não só para mim, para ele também. Não só para mim e não só para ele, para todas as pessoas que, naquele momento, conviveram e participaram daquele processo muito, muito dolorido. Durante 6 meses, eu fui proibida de entrar no apartamento dos meus ex-sogros, porque eu era uma terrorista e botava em risco a vida da família. Então, para ver meu filho, a porta do apartamento era aberta, ele era sentado no umbral da porta, eu ficava ao lado do elevador e eu levava papel, lápis, tinta,
e ficávamos por 1 hora, os dois sentados no chão, brincando naquela porta de elevador. Em diversos momentos, meu filho passou por prestar depoimento a assistentes sociais para saber como é que a mãe terrorista tratava ele. Aritanã, quando da nossa primeira prisão, eu consegui levá-lo para a casa dos meus sogros e implorei que levassem ele para a escola no outro dia. Isso foi feito. Aritanã chegou dentro do Lourenço Castanho e essa escola teve uma importância enorme na vida do meu filho. E minha solidariedade, meu agradecimento à solidariedade que eu tive da direção daquela escola é imensa. Meu filho entrou na classe aos 4 anos e fez o relato da nossa prisão. Meu pai e minha mãe foram presos junto com a tia Elisa. Meu pai começou a apanhar dentro de casa. Minha mãe conseguiu me deixar na casa do meu avô e da minha avó, mas o carro que nós fomos não tinha chapa branca de polícia. Esse foi o depoimento que ele deu na escola com 4 anos. Quando, em 74, quando ele foi tirado de casa, ele não tinha mais depoimento, escola para fazer depoimento, porque tinham tirado ele da escola, levaram primeiro para o grupo escolar Rodrigues Alves, na Avenida Paulista. Quando eu soube que ele estava lá e soube o que estava acontecendo dentro dessa escola pública, eu fui para conversar com a diretora. Na hora que eu entrei dentro do presídio, dentro da escola, que era um presídio, esta mulher começou a gritar: socorro, terrorista, e não quis me escutar. Depois ele foi levado para um colégio de padres, no Morumbi, o Santo Américo. A volta dele, depois de 2 anos do processo de destituição de pátrio e poder, em que nós só ganhamos o processo em segunda instância, foi um retorno a uma vida normal. Nós dividimos a casa com a Cristina e com o Flávio. A Cristina, que está aqui, que foi uma companheira, uma grande amiga nesse período todo. E fomos aconselhados por psicólogos a voltar a ter uma casa mais restrita. Eu com meu novo companheiro e com Aritanã. Aritanã não sabia utilizar o espaço. Ele havia perdido a noção de utilização de espaço. Ele estava restrito a um apartamento onde ele tinha acesso a todos os bens de consumo, mas ele já não sabia mais utilizar o espaço. Retomar o Lourenço Castanho foi uma glória. Voltar à antiga escola foi uma glória para o Aritanã. Aproveito para lembrar que, num dos últimos aniversários dele, ele fez questão de convidar seus colegas todos de Lourenço Castanho para participarem da comemoração do aniversário dele, e todos foram na Vila Madalena para essa comemoração. Essa volta foi muito complicada para todos. Para todos. E eu só vi uma saída naquele momento para tentar recuperar meu filho, que foi sair do Brasil. E foi sair do Brasil para ir para a África,
como cooperante do governo moçambicano. E lá ele se encontrou novamente com a esperança, com a solidariedade, com a fraternidade. Ele se encontrou. Foi lá que ele foi encontrar também a sua profissão, trabalhando na empresa, menino de 14 anos, mas trabalhando já na Canemo, a empresa que Rui Guerra havia criado em Moçambique, de cinema e de audiovisual. Foi com a equipe do Rui Guerra que Aritanã se formou na área de cinema. Nós vivemos um grande amor, muitas vezes com muitos conflitos, tapas e beijos, mas com uma adoração um pelo outro. A relação minha com meu filho, dele comigo, é por isso que eu trouxe esse papel, é o que a Lúcia relata dos testes psicológicos que ele fez quando era pequenininho. E ele plantou uma semente, e a semente chama-se Ivan. Um filho que tem hoje 21 anos, um músico, faz faculdade de música, e que é de uma integridade, de uma sensibilidade, de uma afetividade que só Aritanã foi capaz de construir, porque foi um filho que optou na separação do casal e ir morar com o pai. Então, Aritanã foi, mesmo na doença, mesmo fazendo uma cirurgia de cérebro, mesmo se internando uma vez por mês no Hospital das Clínicas, ele conseguiu ser pai e mãe de uma pessoazinha maravilhosa. Essa é a grande herança que meu filho me deixa. Muito obrigado. A sessão está encerrada. Obrigado. Foi importante. Olha, o Azenha, deixa eu apresentar uma pessoa maravilhosa para vocês duas. O Azenha está fazendo um documentário